Então, boa noite a todos, muito obrigada pela presença. Hoje, então, é o nosso webinar do GBK para discutir os abstracts do ESMO de 2021, e eu tenho a honra de chamar o meu colega Pedro Exman, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo, para coordenar e moderar essa sessão de hoje. O Pedro vai apresentar nossos convidados e vai iniciar a sessão. Muito obrigada pela presença e boa noite. Olá, pessoal, boa noite, Daniela, boa noite a todos. É um prazer estar coordenando essa sessão aí de câncer de mama no pós-ESMO. Foi um evento muito frutífero aí para câncer de mama. E a ideia de hoje, então, é a gente discutir aí os principais artigos e trabalhos apresentados na ESMO, que foi semana passada, e tentar discutir aí por subtipo tumoral, né? Vamos começar com luminal, depois ir para triplo negativo e fechar com HER2 positivo, e entre cada módulo a gente abre para todo mundo discutir. Então, para apresentar primeiro, eu vou começar com o Dr. Gustavo Verutsky. O Dr. Gustavo é médico oncologista da PUC, do Rio Grande do Sul, e também médico da LACOG. E Gustavo, boa noite, bem-vindo e vamos aí. Obrigado, Pedro, aí, tá? O GBK também pelo convite. Eu vou compartilhar aqui a tela, vocês me dizem se vai funcionar direitinho. Tá? Estão vendo bem? Sim. Tá bem. Então, pessoal, a minha tarefa aqui da ESMO de 2021 ficou em trazer, né, os principais estudos de câncer de mama luminal, certo? Deixa eu passar aqui. Aqui são os meus conflitos de interesse. Eu tenho vários estudos aí, tanto na instituição como no hospital, né? Participo de vários estudos, né? E também eu faço parte de 2 comitês, steering committees internacionais de 2 estudos que eu vou conversar com vocês aqui hoje, tá? Então, eu dividi a apresentação hoje, primeiro em doença inicial, né? Os tumores luminais em doença inicial. Vou mostrar para vocês, eu vou dar uma perspectiva, depois a gente passa para a parte de tumores metastáticos. Então, o primeiro estudo que eu trouxe é o estudo Coopera, tá? Porque eu trouxe esse estudo, é uma das apresentações orais. Ele é um estudo de fase 2 neoadjuvante de geridestrante, tá? Então, o geridestrante basicamente é um SERD, né? Similar ao fulvestrano, porém é oral, uma medicação oral, né? Com alguns mecanismos de ação um pouco mais, né, robustos e mais efetivos do que o fulvestrano, por exemplo. Então, esse estudo de fase 2, neoadjuvante de geridestrante versus anastrozol, tá? Em pacientes com câncer de mama hormônio positivo, um T1 a T4, o paciente, então, teria que ser biopsiado e ele entra, então, numa fase, né, que a gente chama de window of opportunity. Então, o paciente é randomizado para geridestrante e versus anastrozol. Eles fazem o tratamento por 2 semanas e fazem uma nova biópsia. Depois, eles entram numa outra fase aí de combinação com palbociclib. Tudo isso, pessoal, tem um racional de conceito que eu vou mostrar no final, mas o objetivo primário aqui desse estudo era avaliar, né, a alteração geométrica do KI67. Né? Então, como vocês sabem bem, em estudos de neoadjuvância hormonal, o KI67, então a diminuição do KI67 é um dos marcadores aí, de resposta e de prognóstico para os pacientes. Tá? Outros endpoints que a gente vai falar aqui, né, o CCCA, que na verdade é o Cycle Cell Arrest, né, a célula parar de se dividir, que aqui é marcado por um KI67 menor ou igual a 2,7%. Então, vocês vejam aqui o endpoint primário desse estudo. Tá? Então, em 2 semanas, a redução de KI67 com geridestrante foi de 80%, tá? Relativo aqui, então, de 2 semanas em relação ao baseline, e de 67% a diminuição no grupo de anastrozol. Quando a gente vai ver, então, o complete, né, cell cycle arrest, de um KI67 de menor que 2,7%, a gente teve 25% no braço de geridestrante e 5,1%. Então, vocês conseguem ver nesse gráfico aqui a redução relativa, né, que é esses 80% do geridestrante e os 67% com anastrozol, e vocês conseguem também ver quais são aqueles tumores que ficaram, né, sem divisão, praticamente sem divisão. Vocês vejam que é bem significativo, a diferença entre os dois.
E aqui eu trouxe um outro slide que é interessante, porque qual é o impacto da medicação, então, naqueles pacientes que têm KI67 maior que 20% ou menor que 20%, vocês podem ver que, independente do nível basal de KI67, né, a gente tem uma diminuição, né, do seu valor mais importante, né, com geridestrante, vocês conseguem ver isso nesses números aqui, por exemplo, da diminuição geométrica, 83 versus 71, 65 versus 24, e o que é bem interessante é que naqueles pacientes com KI menor que 20 em baseline, o geridestrant levou a 9% a ter, né, o cell cycle arrest, versus 0 do anastrozol. Então, a gente vê que a potência da medicação, um hormônio, né, é bem relevante nesses pacientes, e esse é o racional para alguns estudos que eu vou mostrar para vocês que eles estão fazendo aqui para diante. O segundo estudo que eu queria chamar a atenção para vocês aqui é doença inicial, Penelope-B. Então, Penelope-B, como vocês sabem, né, é um estudo pós-neoadjuvância, então paciente de hormônio positivo, né, com alguns fatores de risco, doença residual depois da neoadjuvância com quimioterapia, ele era randomizado para palbociclib e hormônio versus placebo e hormonioterapia. Vocês sabem bem dos dados que foram já apresentados, o estudo infelizmente negativo, o tratamento por 1 ano. Vocês vejam que tem uma diferença aqui, 2 anos depois, em torno de 4%, depois ela vai diminuindo aqui para em torno de 3%, 4%, mas isso não foi significativo, então basicamente é um estudo negativo. Tá? E aqui, então, na ESMO de 2021, eles apresentaram os dados de qualidade de vida. Então, vocês vejam o principal achado desse estudo, né, que, na verdade, durante o tratamento, então, até o end of treatment, aqui embaixo, vocês podem ver bem, existe uma variação, né, uma pequena piora dos dados de qualidade de vida, que aqui foram usado o IRTC C30, né, em relação ao placebo com hormonioterapia. Então, os pacientes foram pior também, né? Então, os pacientes descontinuaram o tratamento com palbociclib em torno de 15%, 17% no final de 1 ano, diminuíram também em torno de 40% a dose, vocês vejam que a qualidade de vida não foi mantida, tá? Que é diferente de doença metastática, isso aqui é bem interessante. Tá? E o terceiro estudo de doença inicial é o GIN4, tá? Basicamente aqui a questão é, será que os pacientes têm que fazer tratamento estendido hormonal? Então vocês vejam que são pacientes pós-menopáusicas, né? Hormônio positivo T1, T3, linfonodo positivo ou não, né? E que foram, então, randomizados depois de 2 a 3 anos de tamoxifen para completar os 5 anos com letrozol, então é o switch, né, o termo mais antigo, que é o estudo do Big antigo que a gente via, fazer um switch, ou ele completar 7 anos daí de tratamento, né, com 5 anos de letrozol. Então, essa era a principal pergunta do estudo. E vocês vejam os dados aqui de disease-free survival, a gente teve um benefício da extensão para 7 anos, então completar 7 anos do tratamento, né, com letrozol, então vocês vejam um hazard ratio de 0,78 versus completar 5 anos, né? E a estimativa de sobrevida em 12 anos, né, é de 62% no braço controle versus, né, 67% no braço estendido. Tá? Então, esse foi um estudo positivo. E também foi um estudo positivo em termos de overall survival, que eu não trouxe o slide aqui para vocês, só para a gente comentar. Então, é bem interessante porque a autora, né, ela traz, então, uma perspectiva desses estudos com tamoxifeno, com aumento do tempo de tratamento, né, com inibidores da aromatase, então, extensão de tratamento. E qual é a conclusão que a gente tem aqui? O GIN4, ele adiciona 5 anos a 2 ou 3 anos de tamoxifeno, então, a 7 anos ele foi positivo. E os estudos IDEAL e o ABCSG, os estudos do ABCSG, eles não confirmaram que fazer 10 anos é melhor, por exemplo, que fazer 7 anos. Então, a principal conclusão desse estudo é que, se for fazer tratamento estendido com o início de tamoxifen, por exemplo, que 7 anos seria o mais adequado ao invés dos 10 anos. Tá? Então, qual é a conclusão desses estudos da ESMO de 2021 de doença inicial? Coopera, né? O efeito farmacodinâmico, tá, do giredestrante é bem importante em termos de KI67, né, e o cell cycle arrest, tá? Sozinho, isso já tinha sido apresentado na ASCO desse ano, e agora vocês viram uma comparação com o anastrozol. Então, isso dá muita confiança, né, para que a companhia comece a desenvolver os seus estudos de fase 3, e aqui vocês têm o estudo Persevera, em doença metastática, que é a combinação de geridestrante com palbociclib. Esse estudo está aberto no Brasil, tem várias instituições participando, tá? Isso aqui é estudo de primeira linha.
E também tem um estudo LIDERA, né, que é um estudo adjuvante de inibidor da aromatase versus gelidestrante, que é esse que eu faço parte do comitê e que vai abrir no Brasil provavelmente no final do ano. Tá? Então, isso aqui é uma aposta de uma medicação, né, um seletor de receptor de estrogênio, que pode ser mais efetivo que os inibidores da aromatase. O segundo estudo, o Penelope B, vocês vejam assim, 17% de descontinuação. A apresentação dos dados de qualidade de vida foram piores, né, nos pacientes que receberam palbociclib. Tem algumas subescalas que eu não mostrei para vocês, mas, por exemplo, de fadiga foi pior. Então, todo paciente que estava em tratamento de um ano, eles foram pior na qualidade de vida, o que não acontece em doença metastática. Tá? E os dados do Monarch-E, né, foram apresentados em Sangallen nesse ano, em relação à qualidade de vida, e vocês vejam que a qualidade de vida relacionada não teve diferença, porém, a parte de diarreia dos pacientes, né, os patient report outcome foram piores. Né? Então, isso aqui é interessante para a gente ver o que acontece com esses pacientes quando eles recebem inibidor de CDK na adjuvância. Os dados do PALAS provavelmente vão ser publicados aí até o final do ano. E o estudo GIM4, ele basicamente estabelece, né, os 7 anos de tratamento estendido versus 5 na situação de se considerar um tratamento estendido. Então, 7 é igual a 10, vamos dizer assim, né? Porém, pessoal, infelizmente existem falta de preditores de resposta associados ao benefício do tratamento estendido, né? O que a gente sabe muito bem é que tem fatores prognósticos, né? A gente pode calcular o CTS5, a gente pode usar um cotype e outros tipos de marcadores que prediz o prognóstico depois dos 5 anos, né? Um prognóstico pior ou melhor, mas não tem nenhum marcador, né, que seja preditivo de dizer para você que você tem que fazer um tratamento estendido. Então, isso fica muito a critério do médico. Existem resultados controversos, mas o que é usado mais comumente como uma definição de tratamento estendido é critérios clínico-patológicos de maior risco para se estender o tratamento. Bom, em doença metastática, tá? A gente teve a primeira apresentação aqui do Monalisa 2, né? Aqui é um estudo de primeira linha, paciente pós-menopáusica, metastática, né, sem tratamento prévio, que tinham completado o seu tratamento com inibidor da aromatase na adjuvância e que vão receber, então, ribociclib, né, 600 mg por dia, versus placebo, né, com a combinação nos 2 braços de letrozol. Tá? O endpoint primário é PFS, porém, eles também fizeram um cálculo estatístico e hierárquico para a apresentação de sobrevida global, que é o que eles apresentaram agora na ESMO. Então, vocês vejam o dado aqui de ribociclib, né? A combinação de ribociclib e letrozol versus letrozol sozinho, né? 64 meses, basicamente, com a combinação de ribociclib e letrozol versus 51,4. Isso aqui é sobrevida global, importante a gente entender isso, tá? Isso aqui, o benefício geral foi de 12,5 meses, bem interessante, né? E um hazard ratio de 0,76, tá? Vocês vejam assim que a sobrevida global de 50 meses em luminal, né, é muito aproximado de pacientes que têm câncer de mama de novo luminal, né, porque a média de pacientes que não são de novo são de 40 meses. Então, existe também, né, a gente tem uns 40% de novo aqui nesse estudo Monalisa 2, um bom prognóstico desses pacientes, mas demonstrar uma benefício sobrevida global nessa população é bem interessante. Tá? Vocês vejam aqui também que é interessante para a gente saber, né, se existiu algum paciente que se beneficiou mais da combinação em termos de sobrevida. A gente não tem aqui nenhuma variação muito importante, mas eu chamo a atenção de vocês de novo aqui para a situação do de novo. Né? Vocês vejam que o benefício é bem importante. É a mesma coisa que aconteceu com a combinação de fulvestrano e anastrozol em primeira linha. Então, é esse paciente aí, sim, de novo, nunca tratado, que é o que se beneficia mais dessa combinação hormonal naquele outro tipo de estudo também, tá? E aqui é importante para os pacientes, tá, pessoal? Que é assim, quanto tempo o paciente demora para iniciar o tratamento com quimioterapia. Vocês vejam aqui a diferença de 50 meses, né, para 38 meses desde o início do tratamento. Então, 50 meses, pessoal, né, ele quase chega, ele tem 13 meses a menos, né, do que a sobrevida global do paciente. Então, vocês atrasam o tempo de início de quimioterapia, iniciando em primeira linha, né, com ribociclib e letrozol de maneira muito significativa. Tá? E por último aqui, né, a gente tem um estudo aqui do GEICAM, né, o estudo PIRO,
que é bem interessante, um estudo acadêmico, que basicamente estava avaliando se a combinação de hormonioterapia, que aqui no caso foi exemestano num corte, depois fulvestrano versus capecitabina, né, era superior à capecitabina, a quimioterapia. Esses dados de sobrevida livre de progressão já tinham sido publicados, né, o estudo negativo, então ele foi basicamente a mesma coisa, né, a gente tem aí uma mediana de sobrevida muito similar em palbociclib inibidor da aromatase, né, versus capecitabina. Esse estudo aqui é um estudo de segunda linha, então os pacientes progrediram a hormonoterapia, né, vocês vejam que não teve nenhuma diferença, tá? E os dados de sobrevida global confirmaram, então, que não houve diferença nesses pacientes, né? Então, a gente tem o corte 2, que é fulvestrando, né, com palbociclib versus capecitabina. A gente tem aqueles pacientes wild type que não tinham mutação, né, de receptor de estrogênio, e a gente teve a população geral e nenhum deles demonstrou sobrevida em relação ao tratamento de quimioterapia. Por quê? Porque a ideia nossa também, né, mesmo o estudo sendo negativo na comparação de PFS, será que o paciente, né, que vai ter vários tipos de quimio adiante poderiam se beneficiar mais, começando com o inibidor de CDK. Esse aqui não foi o caso, é um dado bem interessante. Tá? E outro fato importante é isso que a gente conversou, né? O PFS2, o que é o PFS2? É o início do tratamento, progride, faz a segunda linha e progride. Esse é o cálculo, né? E não teve também nenhuma diferença em relação ao PFS2. Então, a gente começar com palbociclib, hormonioterapia e depois passar por uma químio, não foi melhor do que começar com uma químio e seguir essa sequência, por exemplo, de quimioterapia. Não foi todos que receberam químio, mas essa é a situação. Então, isso aqui é um dado bem interessante também, que não existe um efeito assim, né, do tratamento ao longo do tempo, vamos dizer assim. E por último, aqui só para passar para vocês, esse estudo aqui, o Pausedon, tá? Que é basicamente a combinação de tazelisib com tamoxifen, tá? Em pacientes com câncer de mama metastático, já refratário a algumas linhas de tratamento hormonal e também algumas linhas de quimioterapia, né? Então, estudo de fase 2, randomizado, versus tamoxifeno sozinho. Então, o endpoint primário aqui é PFS, tá? E o que a gente viu nesse estudo é que, basicamente, a combinação de tazelisib mais tamoxifen foi né, positiva, teve um benefício clínico de 4,8 meses versus 3,8 meses só com tamoxifen. Ele é um inibidor de PI3K, tá? Mas aqui entrou toda a população. E vocês vejam aqui, né, na parte no gráfico daqui multivariado, que existe uma tendência a benefício àqueles que receberam menos quimioterapia, né? E aqueles que tinham, por exemplo, uma mutação, né, no exon 20 ou 9, né, que são os mais importantes, por exemplo, para outros tipos de PI3K, né, eles não foram tão importantes assim, né, do que aqueles que tiveram ausência. Então, ele funcionou basicamente em todos os tipos de pacientes. Porém, pessoal, não trouxe os slides aqui, foi um tratamento altamente tóxico, com 43% dos pacientes tendo evento adverso grau 3 e 4, que é péssimo, né, para manejar, então é bem importante isso aqui, né, e a gente teve uma taxa de descontinuação que eu acho que é em torno de 22%. Então, assim, um benefício, né, modesto, com uma alta toxicidade, que também já se mostrou em outro estudo que eu vou dizer para vocês aqui, que a gente já sabia de tazelisib, tá? Então, as conclusões da parte de luminal metastático, Monalisa 2, para mim, tá, pessoal, ele reforça que a combinação de hormonioterapia com inibidor de CDK é o regime preferido em primeira linha, independente do status clínico do paciente, em termos de doença visceral, óssea e assim por diante. Por quê? Porque ele aumenta a taxa de resposta, ele aumenta o PFS, ele atrasa o início de quimioterapia, ele aumenta a sobrevida global e ele mantém a qualidade de vida do paciente. Tá? Então, isso aqui é um conceito importante. Tá? A gente precisa esperar, então, os resultados do estudo do Paloma 2, do Monarch, também esqueci de botar aqui do Monarch. Tá? A gente precisa desses dados aqui para confirmar se os outros também vão ter essas mesmas informações. Mas, né, a ideia aqui é que uma meta-análise do FDA com dados individuais sugerem, né, que os inibidores de CDK, pelo menos em PFS, que é quando a medicação está sendo usada, elas são relativamente similares em termos de benefício. Tá? Em relação ao estudo PEER, né, ele não mostra superioridade de tratamento endócrino com palbociclib versus quimio, né, em segunda linha hormonal, vamos dizer assim,
e nem existe, né, esse efeito de esse carry-over effect. Então, que a gente podia esperar que talvez nas linhas subsequentes, né, daquele paciente que recebeu o palbociclib hormônio, ele poderia ir melhor porque o outro já começou a quimioterapia. Isso não aconteceu. Isso aqui é bem interessante, né? A gente pode vir a pensar que o estudo Young-Pearl, eu botei aqui só para a gente pensar um pouquinho, que teve um resultado diferente aqui, era a combinação, por exemplo, de pacientes que progrediram a tamoxifen, de fazer supressão ovariana, exemestano e palbociclib versus capecitabina. Teve um resultado positivo, tá, pessoal? Mas nesse estudo é importante a gente entender que os pacientes da capecitabina não estavam com supressão ovariana. Então, para mim, isso aqui é um problema, né? Porque ele deixa um braço, né, altamente bloqueado com tratamento efetivo e o outro com químio sem supressão ovariana, né? Existe um tratamento, existiu um efeito, né, de 0,67 de hazard no Young-Pearl, mas ele não é similar aos estudos de CDK, né, que são em torno de 0,55. E por último, Poizedon, que eu falei para vocês, né, baixa taxa de resposta, 9% versus 3,2%, alta toxicidade, né, um resultado de PFS bem modesto, já com dados, né, do Sandpiper, que vocês viram em segunda linha, de fulvestrano tazelizib, também altamente tóxico, com PFS também modesto. Então, essa medicação fica com muita dificuldade, né, de ser incorporada por esse motivo, e é por isso que não foi aprovada até hoje. Então, eu queria lembrar para vocês que o único inibidor de PI3K aprovado é o Alpelisib, né, baseado no estudo Solar One. É que, então, os pacientes, né, com mutação de PI3K tiveram um benefício de 11 versus 5,7 meses em termos de PFS nessa linha de tratamento. Ok? Muito obrigado. Muito bom, Gustavo. Parabéns pela aula, pelas revisões. E agora, para a gente discutir esse primeiro módulo, eu gostaria de chamar duas médicas que são especialistas em câncer de mama, doutora Juliana Pimenta, que trabalha aqui em São Paulo na Beneficência Portuguesa, doutora Gisá Gilgen, que é médica oncologista do Instituto de Câncer e Transplante de Curitiba. Bem-vinda, meninas. E acho que a gente podia começar aí a discutir, o Gustavo trouxe no total de 6 estudos, né? 3 na doença inicial e 3 na doença metastática. E acho que a gente podia começar na doença inicial e depois ir para a metastática. Eu queria ouvir de vocês, obviamente, sobre o tratamento hormonal, né? Acho que a extensão ou não da endocrinoterapia. Quem que é o paciente que vocês fazem 5 anos? Quem que é o paciente que vocês tendem a estender? O Gustavo frisou bem que não existe nenhum fator preditivo, e sim prognóstico. E se existe ainda algum paciente que vocês pensam em fazer 10 anos? Bem-vindas. Obrigada, Pedro. Muito bom. Quer Então começar, pode começar, Gi? Juliana, já que Tá bom. você respondeu. Tá joia. Não, então, eu acho que realmente foi mais um estudo para falar, né, da importância de a gente conversar com os pacientes com relação à hormonioterapia estendida. Eu, particularmente, basicamente 2 coisas eu levo em consideração, né? Questão de toxicidade, porque às vezes a paciente está contando os dias para parar a hormonioterapia. Tem paciente realmente que a tolerância é muito ruim. Tem paciente que eu não consigo fazer inibidor de aromatase em momento nenhum, que por mais que tenha um risco enorme, o paciente está querendo, né? Hoje ou eu faço tamoxifeno ou eu não faço nada, porque o paciente não quer. Não aceita, a tolerância é realmente muito ruim. Então, eu acho que tolerância é uma coisa que eu levo muito em consideração, e o risco, né? Então, aquelas pacientes com tumores muito pequenos, em geral, em 5 anos, eu acho razoável. Então, acho que é isso que eu levo muito em consideração. Mas eu achei esse estudo realmente é mais um estudo mostrando que realmente a gente tentar prolongar a hormonioterapia é uma coisa importante para os nossos pacientes. Mas um ponto que eu achei muito interessante, inclusive na discussão desse estudo, é quando a colega que fez a apresentação fala que, não, ela acha que o standard é você começar com tamoxifeno sempre. Eu queria saber a opinião de vocês com relação a isso. Por mais que o estudo tenha sido, né, assim, desenhado assim, ok, mas eu ainda tenho um pouco de receio de... Tudo bem, eles levaram mais em consideração a chance de recorrência após, né, estratificação, após a divisão e tudo mais, a randomização. Mas eu ainda tenho um pouco de receio se o paciente realmente, numa fase mais inicial, ela não pode ter um risco maior se você começa sempre com tamoxifeno. Será que em alguns cenários não vale mais a pena começar, de fato, com inibidor de aromatase? E com relação ao tempo de inibidor de aromatase, se eu começo com inibidor de aromatase especificamente,
a gente sabe que você adicionar, além dos 5 anos só de inibidor de aromatase, talvez o impacto seja muito inferior a quem começa com tamoxifeno, né? Mas quando a gente tem aquelas pacientes com muito linfonodos positivos, você tem medo até de parar, né? Você acha que basicamente o paciente pode ser que já seja metastática desde o início, aquelas pacientes com um monte de linfonodo positivo. Então, essas pacientes, particularmente, eu acabo tentando estender, em especial se a tolerância é boa, tentando estender um pouquinho mais. Mas eu queria saber um pouquinho de vocês, se todo mundo tem esse hábito de começar com tamoxifeno ou vocês ainda consideram começar com inibidor de aromatase uma boa opção em algum cenário? Lisa, passar a bola para você. Boa noite, pessoal. Então, Juliana, concordo contigo. A minha postura também de consultório é avaliar a tolerância em primeiro lugar e depois avaliar risco clínico, né? Então, não tem como a gente fazer uma regra para todo mundo. Mas quanto à tua pergunta, eu também, de maneira geral, a gente sabe que os inibidores de aromatase são drogas mais efetivas que o tamoxifeno, e eu reservo o tamoxifeno para começar para aquelas pacientes ou que estão em pré-menopausa ou que eu não quero fazer supressão ovariana, ou aquelas perimenopausadas que a gente tem dúvida e talvez não valha fazer supressão, ou talvez aquelas que têm uma artralgia limitante, fibromialgia, enfim, aquele perfil de paciente que você sabe que não vai tolerar bem inibidor de aromatase de cara. Mas concordo, eu acho que o inibidor deve ser priorizado principalmente nas pacientes de alto risco desde o início. Pode falar, desculpa, Pedro. Você faz... tudo bem, então vocês duas concordaram que o inibidor é realmente a droga que a paciente precisa ser exposta. E eu queria ver também a opinião do Gustavo sobre isso. Tem alguma paciente que vocês fazem 10 anos com inibidor? 10 anos seguidos? Quem que é a paciente que a gente, assim, ainda dá aquele medo de suspender mais precocemente a inibição? Eu acho que com os dados, né, do GIN4, colaborando com vários outros estudos, ele estabelece, eu acho bem claramente, que 7 é igual a 10 anos. Né? Para ele aqui foi superior, porque era 5 vezes 7, mas a gente tem já 2 estudos que confirmam que 7 é igual a 10 anos. Tá? Então, eu acho que hoje o tratamento estendido seria 7 anos. Tá? A questão aqui que a Juliana comentou de iniciar com tamoxifeno, porque esses estudos também começaram um bom tempo atrás, né? Eu acho que não é o standard of care, entende, no mundo, né, iniciar com tamoxifeno para paciente em pós-menopausa, e vários estudos incluíram os pacientes com inibidor da aromatase também. Então, eu não teria problema em seguir mais tempo com elas e ir para 7 anos, né? Apesar das questões de toxicidade. O que é interessante, por isso que eu também trouxe o estudo Coopera, e tem outras companhias também desenvolvendo outros SERDs, né, via oral, é que essas medicações vão talvez nos ajudar, né, a esse problema principal da inibidor da aromatase, que para mim assim, é a artralgia, né, e risco de fratura, certo? Então, claro, o risco de fratura talvez não vai ser muito atenuado, mas a questão da artralgia, tem um estudo que vai iniciar em breve, né, que é para pacientes que não toleram inibidor da aromatase, e daí vão usar um SERT desses novos via oral. Então, assim, acho que fica bem estabelecido 7 anos ao invés de 10, né? Acho que isso fica bem claro. A questão de iniciar com tamoxifeno, fazer um switch, eu particularmente não faço, né? Quando eu vou, a gente vai mais até 7 anos, a não ser que seja uma perimenopausa, alguma situação assim, daí eu acho que fica bem adequado. Tá? Ótimo. Acho que eu concordo, pessoalmente, acho que a extensão até 10 anos fica difícil aí de defender com esse tanto de dados. A única coisa que eu realmente fico um pouco incomodado é que se você vê todos os estudos, esse, o GIN4 e o austríaco recente aí que publicaram, aqui, a grande maioria era N0 ou N1, né? A gente tinha poucos pacientes N2 e N3, que é aquele paciente que talvez tenha um risco maior de recidiva até tardia, enfim. Então, não sei, eu tenho um pouco de dúvida ainda se 10 anos para algumas pacientes não seja interessante. Não sei como vocês pensam isso. Concordo. Acho que tem aquelas pacientes que você já acha que deve ser metastática, tem 15 linfonodos positivos, 20 linfonodos positivos, dá medo de parar, eu concordo. Eu acho que é um grupo que, se está indo bem, eu consideraria, sim, seguir um tempo mais. Alguns dados mostram, isso sugerem, né, que esses pacientes com muito volume de doença, que a gente não vê muito mais hoje, né, mas tem bastante no sistema público de saúde, né, com mais de 4 linfonodos e assim por diante, eles têm uma tendência, né, a recorrer mais nos primeiros anos, sabe? Então, esse é um dos racionais para usar também, né,
esses inibidores de CDK, né, esses estudos adjuvantes nesses 1, 2, 3 primeiros anos, né? Acho também, viu, Pedro? Acho que eu tenho algumas pacientes, assim, né? Como a gente sabe que o risco de recorrência em hormônio positivo, ela é mais ou menos estável, né? Ao longo até de 20 anos, né? A gente tem aí algumas meta-análises que sugerem com alto 30% de recidiva à distância em 20 anos em paciente com T1, T2. Algumas pacientes a gente talvez necessitem desse tratamento, né? Mas eu acho que vai ser mais uma exceção do que a regra, entende, Pedro? Acho que vai ficar mais estabelecido, pelo menos no momento aí dos dados que a gente tem, que são 7 anos de tratamento. Ótimo. É até interessante que você vê as curvas ali do GIN4, as curvas começam a se abrir a partir do 5º ano, né? Então, realmente, talvez se a gente usar essa meta-análise que o Gustavo comentou, e for ver essas pacientes, talvez até tenham um benefício maior daqui a alguns anos, daqui a algum tempo a gente veja uma abertura de curvas maiores, prevenindo essas recidivas tardias que essas pacientes apresentam. Muito bom. E aí, já que vocês levantaram a bola dos inibidores de ciclina na adjuvância, a gente teve a aprovação recente do abemaciclib aqui pela Anvisa e o estudo Penélope aí que foi apresentado, a questão de qualidade de vida. Gostaria de saber a visão de vocês. Acho que todo mundo tem discutido isso, né? Sempre vale a pena a gente bater na tecla, saber qual que é o lugar desses inibidores, se vocês pensam já em prescrever, como que vocês pensam em relação a isso? A minha visão é que os estudos com palbo têm muito azar, porque eu não sei se eles erram no desenho do estudo, mas assim, incrível, né? É o único que realmente, assim, a coisa não... Eu não acredito que sejam tão diferentes assim, mas tudo com relação aos estudos de palbo. Qual que é o motivo para a qualidade de vida ter sido tão interferida? Ter que fazer muito hemograma? Se bem que tentei também um pouco de astenia, né? Às vezes um pouquinho de alopécia, mas se você for parar para pensar, diarreia, teoricamente, deveria impactar um pouco mais, né, na qualidade de vida dos pacientes. Mas, anyway, isso é um grande ponto aí de curiosidade com relação a esses inibidores de ciclina. Eu queria saber também de vocês se vocês acham que esses dados sobre a vida global faz alguma diferença. Eu, particularmente, acho que é isso. É bem parecido, né? A gente sabe do benefício do inibidor de ciclina. Eu estou mais interessada com relação ao ribo, saber se o Natali vai ser positivo. Essa é uma maior curiosidade, mais do que sobre a vida global do Monalisa 2, né? Não sei a opinião de vocês. Você quer comentar aí? Pode falar, Gisá, pode falar. Desculpa. Não, eu ia falar que apesar desse estudo, eu acho que eu, tendo oportunidade de usar o Abema, né, que está aprovado, numa paciente de alto risco, como essas que você tem certeza que em algum momento vão recidivar, eu acho que a gente tem que tentar dar as melhores cartadas inicialmente e tentar postergar essa metastatização ou prevenir isso. Então, eu ainda sou esperançosa em relação aos inibidores de ciclina na adjuvância em situações de extremo risco. Só para completar aqui, Pedro, assim, ó, a qualidade de vida, às vezes, o pessoal não assiste muito. Não é tão interessante quanto dados de eficácia. Mas, por isso, de primeira linha, quando tu tem um estudo, né, que demonstra eficácia e a paciente consegue manter essa qualidade de vida, porque o que se discute, né? Porque usar uma paciente em ótimo estado geral, pouco volume de doença, e usar em primeira linha uma combinação, como eu falei ali, né? Eu digo assim, bom, vai piorar a qualidade de vida do paciente? Não, não. Então, assim, não tem justificativa, mesmo que tenha mais eventos adversos para isso. Agora, quando a gente vai para... O que é interessante ver aqui é que quando a gente vai para a doença inicial, vocês começam a ver que o perfil da paciente, entende? É diferente. Ela começa a se queixar, tem mais situações, né, que são diferentes de doença metastática. E o que a gente consegue ver, pelo menos por enquanto, né, com o estudo do Penélope e do Monarquia que foram apresentados de qualidade de vida, é que os pacientes não conseguiram tolerar bem e não gostaram muito de receber o palbociclib por 1 ano só. Né? Não temos dado ainda do PALAS, né? E como tu falou, Juliana, o Natali é bem interessante, são 3 anos com dose mais baixa. A gente teve paciente aqui na PUC, né? Eu acho que é bem interessante esse design. Então, eu acho que esses estudos aqui podem ter alguma situação de marcador,
de medicação, mas eu acho que depois de todos os dados apresentados de qualidade de vida, a gente vai começar a ver, né, que a situação de descontinuação, qualidade de vida, tudo interferiu, assim, para esses resultados que a gente está vendo, né, estão sendo apresentados ao longo do tempo aí, que a gente está vendo nesses últimos um ano aí. Excelente. Agora sim, para a gente tentar não se alongar muito e passar para a próxima sessão, tem duas perguntas no chat. Primeiro, eu queria perguntar para o Gustavo, já que ele que apresentou o estudo, se o Marcos Corpa, ele perguntou se acerca da avaliação do KM67 para a determinação de nível de parada do ciclo celular. Como que isso foi realizado neste estudo, Gustavo? Vocês têm alguma... Eles fizeram com biópsia, né, core biopsy e com imunistoquímica, tá? E aí a percentagem padrão, tá? A questão da parada de ciclos celulares, essa é uma coisa definida de 2.7 que usam em vários estudos, então essa é a ideia aqui, né? Tá, excelente. E aí tem uma outra pergunta, queria perguntar para a Juliana aí, para Gisá. O Lincoln Mori, ele pergunta, se o custo não é questão, qual que é tirando o custo, né, de questão, qual é o papel dos testes genômicos na hormonioterapia estendida, o BCI ou o EndoPredict? Considerando pacientes de alto risco, linfonodos positivos, vocês usam a assinatura genômica para tentar indicar ou não extensão de hormonioterapia? Gustavo também pode responder, mas vou começar com as meninas, Juliana e Gisá, por favor. Bom, eu particularmente não costumo usar de rotina. Realmente a questão do custo é o problema, né? Por isso que eu não, se tivesse essa opção, eu acabo levando muito em consideração a tolerância da paciente, o risco, como realmente os critérios. Porque eu tenho certa dificuldade, às vezes, até de convencer a paciente a fazer um teste para saber se precisa de químio ou não, que teoricamente é uma coisa muito mais, né? Então, para dizer a verdade, eu, em geral, não... Claro que quando o paciente realmente tem uma condição financeira boa e está sofrendo muito com o uso da hormonioterapia, eu acho que é uma coisa que pode ser considerada, mas, em geral, eu realmente não utilizo de rotina, não. Isa? Concordo, só até na pergunta do colega, né, que ele colocou paciente realmente de alto risco, eu não indicaria. Mesmo podendo, num caso como esse, eu não indicaria, porque aí eu acho que a clínica ainda é soberana, né? Então, nesse caso, eu não indicaria mesmo tendo oportunidade. Eu estou de acordo com você. Desculpa, Gustavo, só vou rapidinho. Eu realmente também não utilizo assinatura genômica para hormonioterapia. Acho que... se a gente for olhar, né, como eu disse ali, assim, ó, é bem importante que quem trata os pacientes entenda o que é, né, um marcador assim, prognóstico, certo? De um marcador preditivo. A gente fazer um oncotype em alto risco, isso é um marcador prognóstico de long-term recurrence, né? Vocês vão achar dados sobre isso. Não quer dizer que eu deixar o paciente em tratamento mais tempo, eu vou diminuir isso, entende? Esse é o problema. Então, a gente precisa de estudos que validem esses, né, que a gente chama os genômica 6 ou o assinatura gênica, o que for, né? Que confirme que você fazendo o teste, vindo o resultado X e usando o tratamento estendido, você aumenta, então, a sobrevida do paciente livre de doença, entende? Então, hoje, todos eles nos dizem só assim, paciente vai mal. Agora, se estender a terapia vai ajudar o paciente, não se sabe. Eu, na prática clínica, não uso nenhum marcador para definir tratamento estendido, e sim, como, né, a Juliana disse, né, a decisão de químio. Mas a gente usa, assim, no nosso serviço, a gente calcula o CTS-5, né, score, só para a gente ter uma base, assim, de qual é o risco a longo prazo do paciente. A gente usa em torno aí de uns 10, 15% como um alto risco e pode ser considerar uma paciente, mas não tem nada validado de fator preditivo. Isso aqui é bem importante, tá, pessoal? Excelente. O papo tá bom, a gente podia ficar aqui horas aí falando, mas vamos para triplo negativo, né? De novo, só apresentar a doutora Juliana Pimenta, médica oncologista da Beneficência Portuguesa aqui de São Paulo, vai falar sobre os principais estudos de triplo negativo que foram apresentados semana passada. Muito bom. Tá dando para ver? Tá dando, viu? Vai lá. Perfeito. Bom, primeiramente gostaria de agradecer o convite.
agradecer a Dani, em especial, está sendo realmente muito legal estar participando desse evento, ela que sempre faz eventos tão bons, né? E também estou muito contente de estar aqui com vocês hoje, Pedro, Gustavo, Gisá, está sendo realmente muito, muito legal de ter essa oportunidade de ter essas discussões. Então, eu vou falar sobre dos estudos, não, alguns principais estudos apresentados nessa ESMO 2021 sobre câncer de mama triplo negativo. Vou focar principalmente Brightness, Keynote 522 e Keynote 355, porque eu acho que tem bastante coisa interessante para a gente discutir nesses 3 estudos mesmo. Então, primeiramente, estudo Brightness, né? Um estudo que foi um dos estudos que a gente usa, né, considera para embasar o uso de carboplatina neoadjuvante no paciente com tumor triplo negativo. Bom, eu sou da casa, né, da BP, onde eu trabalho, né, aprendi muita coisa com o Dr. Buzaid, então acho que todos vocês já sabem que ele realmente é um defensor de carboplatina de longa data, né? E por eu ter aprendido com ele, realmente eu tenho esse quê, sempre gostei da ideia de usar a platinante, né, o adjuvante, esse é eu uso rotineiramente mesmo, né? E agora a gente tem esses dados sobre a vida livre de eventos do estudo Brightness, mas eu acho que a gente tem alguns pontos interessantes aqui para a gente discutir, baseado aí nesses dados. Então, basicamente, os 3 principais estudos que embasam esse uso seriam o Brightness, o Guia-Sixto e o estudo Alliance da KUGB, sendo os outros 2 estudos de fase 2, mas Brightness é um estudo de fase 3 randomizado. A gente já tinha os dados em termos de PCR, né, que já tinha demonstrado um benefício, né, de resposta patológica completa com a associação da carboplatina, e agora, então, a gente tem os dados mais robustos em termos de sobrevida livre de eventos. Então, só para lembrar o desenho do estudo, então, incluiu esses pacientes com tumores triplo negativos, estadio 2 e 3, né, e as pacientes, então, foram randomizadas, né, entre o uso de carbotaxol e veliparib, ou carbitaxol, são 3 braços, né, ou apenas o taxol. Então, basicamente, e aí seguido, então, na sequência, usando o antracíclico ciclofosfamida, e ia para a cirurgia. O endpoint primário é a resposta patológica completa, endpoint secundário, sobrevida livre de eventos, sobrevida global, e aqui a gente vai ter os dados mais robustos aí de sobrevida livre de eventos, e também a questão de segurança também. Então, sim, na verdade, eles queriam avaliar, inclusive, esse uso desse inibidor de PARP, o veliparib, e também se a gente teria aí benefício de adicionar a carboplatina. A gente já tinha dados que o acréscimo do veliparib não acrescentou muita coisa com relação aos resultados, né? Mas o estudo inicialmente já tinha demonstrado que a carboplatina, como os outros 2 estudos de fase 2 randomizados, também demonstrava realmente um benefício. Acho que pontos interessantes com relação às características das pacientes nesse estudo é que a gente tem em torno de 15% das pacientes com mutação de BRCA. Inclusive, foi bem destacado isso durante a apresentação, né, esse tópico. E a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso. Grande maioria das pacientes, a gente tem T2, e a gente tem um pouco mais da metade das pacientes eram N0. E que a gente tem, então, um aumento significativo aí da sobrevida livre de eventos adversos, de sobrevida livre de recorrência, né, de eventos, com o uso da carboplatina em relação ao paclitaxel, a carbitaxol em relação ao paclitaxel sozinho, com hazard ratio de 0,57. O acréscimo do veliparib, de fato, não acrescentou, não significou muita coisa, confirmou isso que a gente já sabia com relação ao PCR, né, a resposta patológica completa. Então, realmente foi um estudo positivo para a sobrevida livre de eventos também, com esse follow-up de 4 anos e meio. Esse aqui seria esse sumário aí dos eventos que ocorreram no estudo. Com relação aos dados de sobrevida global, ainda, né, ainda um pouco precoces, mas tem uma tendência aí. E aí um ponto importante que eu acho que eu vou querer focar um pouquinho nessa discussão é com relação a paciente com mutação do BRCA. Então, esse estudo, ele levanta para a gente, se a gente puder ver, eles não levantaram especificamente isso, mas se a gente ver numericamente, a gente tem basicamente um pouco mais de 90 pacientes com mutação do BRCA,
E a gente tem aí uma taxa de sobrevida livre de eventos, né? A gente tem aí aproximadamente metade dos pacientes com resposta patológica completa, um pouco mais de metade dos pacientes tiveram resposta patológica completa das que tinham mutação do BRCA. E aquelas pacientes que não tiveram resposta patológica completa é claramente inferior à sobrevida livre de eventos, né? Então, assim, o que esse estudo levanta é que parece que para essas pacientes com mutação do BRCA, a gente parece que tem uma importância também da gente ter essa resposta patológica completa. Então, será que realmente a gente pode abrir mão de carboplatina para as pacientes com mutação do BRCA? Eu acho que esse é um dos tópicos aí que eu vou querer levantar para discussão no final da apresentação. Então, essa é a conclusão do estudo. A gente tem, então, que a adição de carboplatina ao Taxol, seguido aí do antraciclo e ciclofosfamida, aumenta a resposta patológica completa e sobrevida livre de eventos significativamente em esse segmento de 4 anos e meio. O veliparib não teve impacto realmente. A gente tem aí que tanto a resposta patológica completa quanto a sobrevida livre de eventos, ela foi similar tanto nos pacientes com ou sem mutação do BRCA. A gente tem mais toxicidade, principalmente toxicidade hematológica, quando a gente associa carboplatina, a gente sabe disso, mas isso foi manejável, né? Não, a gente não teve maior toxicidade em termos de mielodisplasia, leucemia mieloide ou outras malignidades secundárias, né? E esses achados, segundo a conclusão do estudo, suportam a inclusão de carboplatina na neoadjuvância em pacientes com câncer de mama triplo negativo estadio 2 e 3, independente do status de mutação do BRCA. Esse foi uma parte da discussão que eu gostaria de levantar aí, só lembrar dos dados do Laparib, que foi muito questionável se realmente as pacientes com mutação do BRCA realmente precisariam receber carboplatina seguido aí do Olaparib. Se eventualmente, para essas pacientes com mutação do BRCA, a gente não poderia, então, isso foi análise de subgrupo, isso eu gostaria de relembrar isso. Então, o estudo Olimpiar, esse foi questionado realmente se a gente precisaria de carboplatina para os pacientes, se não seria melhor só seguir com o inibidor de PARP, uma vez que aparentemente o benefício nessa análise de subgrupo seria aí menor. Mas, realmente, a colega Mônica Arnedos, quando fez a apresentação da discussão, ela levanta que o que ela consideraria como tratamento ideal para os pacientes com câncer de mama triplo negativo inicial seria, nessas pacientes de mais alto risco, quimioterapia padrão associada à carboplatina, seguido do antracíclico, com pembrolizumab, baseado no estudo que a gente vai discutir na sequência, seguido de cirurgia. Teve resposta patológica completa? Discutir aí continuar com pembrolizumab. Não teve resposta patológica completa? Eventualmente associar capecitabina ou olaparib, se tiver mutação do BRCA ou não. Né? Pontinhos bons aí para a gente discutir na sequência. Próximo estudo, Keynote 522. Então, o estudo que veio avaliar também no cenário neoadjuvante, agora a adição do pembrolizumab. Né? A gente já tinha esses dados aí sugerindo que realmente o estudo veio positivo agora, né? Mais robustez em dados de sobrevida livre de eventos. Né? E é isso que o estudo Keynote 522 apresentado também foi levado à discussão. A gente já tinha esses dados na plenária, né, virtual. Então, só para lembrar o desenho do estudo, paciente com tumor triplo negativo, T1C, N1, N2 ou T2 a T4, poderia ser N0 ou N2. Essas pacientes, então, foram randomizadas numa randomização 2:1 para carbo e taxol, né, esquema padrão, seguido de doxo ou epi, com ciclofosfamida, aqui a cada 3 semanas. Este que é um ponto interessante, né? A cada 3 semanas, para coincidir aí com pembrolizumab, que foi feito a cada 3 semanas. Com pembrolizumab ou placebo. A paciente era operada, seguia então com pembrolizumab a cada 3 semanas por mais 9 ciclos, ou placebo. Então, endpoints do estudo, endpoint primário, resposta patológica completa e sobrevida livre de eventos, né, que foi associado com intention to treat population. E esse estudo, ele já tinha demonstrado positividade, né, nesses endpoints, inclusive em termos de sobrevida global, tem uma tendência aí à positividade, como a gente pode ver, e o estudo, então, positivo para sobrevida livre de eventos. A gente tem um ganho de 7,7% em termos de sobrevida livre de eventos, um hazard ratio de 0,63, um P significativo.
Com relação a algumas análises de subgrupo, o interessante que eu quis só a gente levantar é um benefício proporcionalmente maior naquelas pacientes com linfonodo positivo, né? A gente vê aí que realmente esses pacientes têm benefício maior, mas todas se beneficiam mesmo assim linfonodos negativos. E um outro ponto bem interessante também, que vai levar a um outro ponto que eu gostaria de discutir com vocês, tá? Com relação às pacientes que têm resposta patológica completa ou não. Então, quando a gente vê em termos de sobrevida livre de eventos, qual que é o benefício do pembrolizumab naquelas pacientes que têm resposta patológica completa? Existe, mas é bem inferior quando a gente compara aquelas pacientes que não tiveram resposta patológica completa, né? Então, a gente tem aí um acréscimo de mais de 10% em termos de sobrevida livre de eventos naquelas sem resposta patológica completa, versus uns 2% aí nessa análise em termos daquelas que tiveram resposta patológica completa. E aí eu acho que isso levanta a discussão se aquelas pacientes que tiveram resposta patológica completa, será que eu preciso continuar com pembrolizumab mais 9 ciclos na adjuvância? Este é um ponto aí que a gente tem para discutir. Então, conclusão do estudo, Keynote 522, né? Então, é o primeiro desses estudos prospectivos randomizados de fase 3, demonstrando o benefício de pembrolizumab neoadjuvante, tanto em termos de sobrevida livre de eventos, quanto em termos de resposta patológica completa, ambos significativos. A gente tem uma tendência de benefício também de sobrevida global, né? Vamos esperar aí os próximos capítulos. Com relação à segurança, a gente já conhece bem, né? O que a gente tem aí em termos de toxicidade associada à imunoterapia. E baseado no estudo Keynote 522, o FDA aprovou, então, pembrolizumab em combinação com quimioterapia na neoadjuvância dessas pacientes com câncer de mama triplo negativo de alto risco. E o último estudo que eu gostaria de apresentar é o Keynote 355, esse no cenário metastático. Então, esse é um estudo que avaliou o uso de pembrolizumab na doença metastática, na primeira linha, né, associado à quimioterapia para os pacientes com tumor triplo negativo. Inclusive, para mim, que faço câncer de mama e tumores ginecológicos, esse foi a ESMO do pembro, né? O pembro realmente arrasou nessa ESMO aqui para mim. Então, essas pacientes, então, com câncer de mama triplo negativo, metastático, numa primeira linha, que não tinham recebido nenhum tratamento na primeira linha e que tinham que ter um intervalo livre de tratamento se tivessem recebido adjuvância ou neoadjuvância de pelo menos 6 meses. E essas pacientes, então, foram randomizadas para quimioterapia com ou sem pembrolizumab. Endpoints do estudo, então, endpoint primário sobrevida livre de progressão nos pacientes PDL1 positivos, primeira avaliação, né, mais importante que eles consideraram, CPS maior ou igual a 10. Também avaliaram CPS maior ou igual a 1 e na população por intenção de tratamento. E em termos de sobrevida global, né, também essas mesmas avaliações, endpoints secundários, taxa de resposta, duração de resposta, benefício clínico. E assim vai. E realmente eles fizeram uma análise aí, iniciando com CPS maior ou igual a 10, o que de fato foi bom, porque quando a gente vê aí, compara com os dados do Ateso, né, do Impassion 130, eles tiveram esse prejuízo, como eles consideraram uma população mais global, com relação à mutação ao PDL1 positivo, eles acabaram não conseguindo fazer a análise estatística, porque realmente o benefício de sobrevida global foi realmente nas pacientes que tinham PDL1 positivo. Bom, algumas características das pacientes que eu gostaria de destacar, um pouco menos da metade receberam taxano. A maioria das pacientes, um pouco mais da metade, receberam carboplatina e gemcitabina. E em termos de intervalo livre de doença, a gente tem aí mais ou menos 20% das pacientes que tiveram um intervalo menor do que 12 meses. Tá? E aí, dados de sobrevida global, então, um estudo positivo para sobrevida global na população com CPS maior ou igual a 10, a gente tem um ganho aí de 16,1 meses para 23 meses de sobrevida global, tá? Então, com um P significativo, então um estudo realmente positivo e com um ganho importante, a gente chega aí próximo aí de 2 anos em termos de sobrevida global para esse grupo de pacientes. Com relação a algumas análises de subgrupo, destaquei aqui especificamente CPS maior ou igual a 10, a gente vê aqui um benefício, claro, análise de subgrupo, né? Ressalvas, a gente não chega a grandes conclusões, porque a gente diminui muito o número de pacientes,
Mas, de uma forma interessante, a gente parece um benefício um pouquinho maior nas pacientes que usaram taxano em relação aos pacientes que usaram carbo e Genzar. Com a seguinte ressalva, eu não sei que paciente que resolveu usar carbo e Genzar. Será que não é paciente que progrediu um pouco mais rápido com relação ao uso de taxano prévio, né? Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração. E uma outra coisa também, as pacientes, quando eles avaliam o intervalo livre de tratamento, parece que aquelas pacientes com intervalo menor que 12 meses tiveram realmente um benefício um pouquinho inferior quando a gente compara com as pacientes com intervalo livre de tratamento maior ou pacientes com doença de novo. Com relação a CPS maior ou igual a 1, ou intention to treat, a gente tem um benefício claramente inferior, né? Um pouquinho numericamente maior, mas inferior. E com relação... e aí uma outra comparação que eu quis levantar nesse slide é com relação aos outros dados que a gente tinha dos impassions, né? Então, quando a gente tem impassion 130, se você olha numericamente, a gente não vê uma diferença assim tão absurda, né? Mas, de fato, a gente conseguiu ter os dados, né, de sobrevida global, porque parece que a análise, eles foram um pouquinho mais espertos, né, com relação à análise no Keynote 355, em Passion 130, o P não foi formalmente testado, não foi possível, né, porque a análise global realmente não atingiu significância estatística. E, claro, um dos motivos principais pelo qual o atezolizumab saiu, né, da bula lá pelo FDA, realmente pelo Impassion 131 ter vindo negativo, uma coisa que a gente realmente ainda não consegue entender totalmente. Dados de sobrevida livre de progressão, então, demonstrando benefício principalmente CPS maior ou igual a 10, da mesma forma com relação à taxa de resposta objetiva. Benefício maior realmente nesse grupo CPS maior ou igual a 10, que inclui aproximadamente 40% das pacientes, um pouquinho menos de 40%. Então, em conclusão do estudo, pembro mais quimioterapia resulta num benefício estatisticamente e clinicamente significativo, tanto em termos de sobrevida livre de progressão, quanto em termos de sobrevida global, para aquelas pacientes com PDL1 positivo, CPS maior ou igual a 10, câncer de mama triplo negativo metastático. Então, ele atingiu os seus 2 endpoints primários. O benefício foi visto aí em todos os subgrupos, né? A gente vê também os endpoints secundários favoreceram ao acréscimo de pembrolizumab, segurança muito parecido com o que a gente já sabe, e esses resultados realmente suportam o uso de pembrolizumab em combinação com quimioterapia como novo standard of care de primeira linha do paciente com câncer de mama triplo negativo, PDL1, que expressam PDL1, CPS maior ou igual a 10. E para finalizar, eu gostaria de levantar alguns pontos de discussão aí para debater com relação a esse tópico. Isso do Brightness, queria saber de vocês. E aí, carboplatina para todas? E como é que a gente faz com relação à BRCA mutada? Será que realmente a gente não precisa de carboplatina por conta desses dados aí de subgrupo do Olympia? Keynote 522. AC dose densa ou AC a cada 3 semanas? A gente vai desencontrar o pembro, ou eventualmente vocês querem fazer um pembro um pouco diferente? Pembrolizumab adjuvante para todas? Se não é para todas, para qual? E a gente vai associar olaparib ou capecitabina naquelas pacientes que não têm resposta patológica completa? Qual que é a opinião de vocês com relação a isso? E o Keynote 355, queria saber quem que vocês consideram o melhor parceiro de quimioterapia para pembro, e se vocês têm alguma observação com relação a atezo versus pembro. Será que essas quimioterapias são tão diferentes, né? Realmente, a gente agora tem aprovação só para atezo, não tem pembro ainda. Vocês acham que isso é realmente muito problemático? Vocês vão continuar usando atezo? Queria saber algumas opiniões com relação a isso. É isso, Muito pessoal. bom. Parabéns, Juliana. Muito boa aula. Pegou os principais estudos mesmo. E me ajudou no trabalho aí de fazer as perguntas, porque eu fui ticando aqui, foram todas as perguntas que eu tinha pensado. Pode deixar a tela aberta ali, Pedro. Exatamente. Vamos então começar com doença inicial. Acho que esse estudo foi interessante, né? É uma discussão interminável, ou não. Eu gostaria de saber de vocês. A carboplatina agora, neoadjuvante. Vamos primeiro sem o pembro, tá? Porque depois vai fazer uma mistureba aí, carbo com pembro ou não. Mas vamos tirar o pembro dessa discussão inicial. O que vocês acharam do estudo e se foi um estudo que mudou a prática de vocês e acabou a polêmica? Gisá, o que você acha? Então, como a Juliana, eu já sou uma fã de carboplatina
para os pacientes triplo negativos, estadio clínico 2 ou 3, né? Acho que estadio clínico 1 não é necessário. Então, para mim, não muda a prática. Eu acho que ele reitera que o inibidor de PARP, nesse caso, não faz diferença nesse cenário, mas acho que a tua pergunta, Ju, sobre usar para pacientes BRCA mutado ou não, primeiro, é difícil a gente ter essa informação, acho que logo de cara. Não é impossível, mas às vezes na hora de decidir o tratamento a gente ainda não sabe se ela é BRCA mutada ou não. Mas eu ainda considero muito nessas pacientes BRCA mutadas que elas têm uma hipersensibilidade do DNA e elas são mais quimiosensíveis, né? A meta-análise lá de usar a carboplatina, ela demonstrou que não fazia diferença para essas pacientes BRCA mutadas ou usar ou não a carboplatina, que elas acabavam tendo uma maior taxa de resposta patológica completa. Então, eu não usaria isso como um fator definidor, e sim o risco dela. Se for uma BRCA com estadio clínico 3, eu usaria, se for uma BRCA com estadio clínico 1, não usaria, e assim por diante. Gustavo, como que você pensa? Eu acho assim, ó, pessoal, a gente usa aqui faz alguns anos já, bastante, tá? O nosso standard of care, a não ser que a paciente não tenha condições ou tenha doença muito inicial, tá? Mas eu acho que esses estudos, Juliana, que tu apresentou, eles confirmam algumas coisas bem interessantes, que são coisas conceituais, tá? Porque não existiu até hoje, certo? Um estudo que estava avaliando a adição de carboplatina, um estudo fase 3, só isso. A primeira coisa, né, que é bem clara, é a meta-análise do FDA, que faz não sei quantos anos, acho que faz uns 6 anos, né, publicada, que mostra claramente que para triplo negativo, PCR é um fator, né, relacionado ao prognóstico, ponto. Tá? E é um fator muito forte. Tá? Então, paciente que não atinge PCR vai mal, paciente que atinge PCR vai bem. Isso está demonstrado. Tá? Então, o que ficou de mensagem disso? Depois foi confirmado com estudos do German Breast Group, uma meta-análise, a mesma coisa. O paciente precisa, triplo negativo, neoadjuvante, chegar em PCR. É isso que ele precisa. E o que a gente viu aqui, né, nos estudos do CALGB e do Gepard-Sixto, né, no passado? Eles aumentaram a PCR em torno de 10, 15%. Se a gente sabe que resposta patológica completa é um surrogate, vamos dizer assim, endpoint para prognóstico, o paciente precisa chegar em PCR. Bom, aí começou a se usar carboplatina. 2, 3 anos depois, sai o estudo Brightness, né, com os resultados de PCR, né, foi publicado no The Lancet Oncology. Aumentou a adição de carboplatina 15% de novo, certo? Até agora a gente não tinha dados de sobrevida livre de doença. A gente tinha dado, depois foram publicados o Gepard-Sixto e o CALGB com resultados conflitantes, mas eles não tinham sido estudos, né, montados para isso. Tá? Então o conceito de carbo era o seguinte: aumenta a PCR em torno de uns 10 a 15%. Aí o estudo do Keynote com pembro neoadjuvante confirmou, né, que é uma alta taxa de resposta, e no braço controle, o PCR era lá uns 50, 50 e poucos %, que é o que a gente via com carboplatina, certo? Só que os dados mais interessantes são dois. O brightness de event-free survival, então a adição de carboplatina, aumentou o PCR e aumentou a sobrevida livre de eventos. E o estudo, né, do pembrolizumab, o Keynote 522, ele confirma uma coisa bem interessante que tu colocou lá, Juliana, bom que tu botaste. É o seguinte: quem chegou em PCR usando o pembro ou não, tá junto lá em cima. Entende? Então, o que importa para o paciente triplo negativo neoadjuvante é chegar em resposta patológica completa. Então, esse conceito, viu, Pedro, para mim, né, a gente usa há bastante tempo, claro que não era um standard of care, mas a gente usava bastante. Na Alemanha, onde eu trabalhei, também se usava bastante. A gente ficava na dúvida, tu entende? Será que isso aqui vai, de verdade, se transformar num bom prognóstico para o paciente? Eu acho que esses estudos confirmam, né, a carboplatina, talvez não como um standard of care, mas para ser altamente considerada em paciente triplo negativo, pelo menos aquelas com mais volume de doença, né, e aquelas que conseguem tolerar esse tratamento. Acho que essa que é a situação confirmatória. E eu vou colocar uma pergunta para vocês e para todos da audiência. Todos fazem pertuzumab neoadjuvante, certo? Para câncer de mama HER2 positivo. Vejam os dados e compare com o da carboplatina. Se for diferente, a gente faz um outro painel para discutir sobre isso. É a mesma coisa, certo?
Nos mesmos estudos, as mesmas situações. Muito bom. Eu tenho uma opinião um pouquinho diferente. Acho que eu vou apanhar um pouco. Estou em 3 contra 1 aqui. É isso que é legal, ter discussão. Sempre fui o oposto de vocês. Eu sempre fui contra a carboplatina. Eu acho que antes desse estudo apresentado na ESMO, a gente tinha um estudo fase 3 completamente negativo, que era o CALGB, e um estudo fase 2, que mostrava ganho de taxa de PCR, é verdade, mas o esquema, ele não tinha um alquilante. Era um esquema meio esquisito do Geparcixto. Então, a carboplatina, ela não foi... primeiro que era um estudo fase 2, e depois ela não foi testada com um esquema tradicional que a gente usa com ciclofosfamida. Então, eu nunca, com base nisso, eu realmente não utilizava, porque eu achava que o CALGB era realmente se sobrepunha ao Geparcixto. E aí veio o Brightness, né, que todo mundo, vocês falaram já de forma brilhante aí, que é um fase 3, é um número grande de pacientes, e com ganho de evento a longo prazo, realmente. Mas 2 coisas me chamaram a atenção nesse estudo. Se você for ver, a Juliana mostrou a tabela de evento free survival, que se você ver, não houve diferença em doença à distância. Foi basicamente igual. A diferença maior, que deu diferença de EFS, foi de recidiva local. E a outra coisa é que o segmento foi um segmento, acho que, Ju, foi o quê? Uns 50 meses, que para triplo negativo é considerável, né? E sobrevida global foi negativo, né? Então, no começo eu achei que eu ia ter que engolir a carboplatina, mas vendo com calma os dados do estudo, eu acho que eu continuo da minha opinião. Acho que a carboplatina não faz sentido. E só para completar, o PCR ele é um biomarcador, no meu ponto de vista. Ele não é um desfecho a ser procurado, não é um desfecho ideal a ser procurado ou estudos serem desenhados para PCR. Eu acho que é um biomarcador intrínseco da doença. E neste contexto, só para terminar rapidinho, não vou me alongar demais, é que nos BRCA mutados, a carboplatina ela foi igual, né? No próprio Brightness. Então, eu tenho um pouco... Realmente, eu bati o martelo e, por enquanto, a carboplatina eu tô dispensando para os pacientes aí. Não concordo. Eu penso assim, né, com relação a isso. Realmente, a gente vê que numericamente tem mais por recorrência, mais regional, né? Eles nem falam especificamente da mama, mas falam na regional. E a gente sabe que paciente com recorrência regional, a gente tem aí um risco aumentado disso. Essa foi a primeira recorrência, né? Mas você sabe que a chance dela vir a ter no futuro uma doença de metástase à distância não é uma coisa a se ignorar, né? Inclusive, esse foi um dos pontos levantados, se não me engano, foi no Keynote, que o colega falou que no Keynote 522, quando eles fizeram essa avaliação, depois de lá para cá, já tiveram mais 22 pacientes que inicialmente foram considerados como Events Free Survival, foi na doença regional, né? Mas mais 22 pacientes tinham tido doença à distância, só nesse pequeno período. Então, quer dizer que, assim, realmente, esses pacientes têm alto risco de recorrência, né? A gente sabe que se você tem uma recorrência local ou loco-regional, o risco de você vir a ter uma doença metastática aumenta um log, né? Realmente aumenta muito. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa realmente que a gente tem que levar em consideração. E o fato realmente do grupo BRCA mutado também é importante se atingir PCR. Eu penso um pouco assim, por fazer tumor ginecológico, a questão de dor de PARP já é uma realidade para a gente, eu não tenho uma conta de câncer de ovário, né? E, basicamente, para mim é um pouco difícil entender que tem pessoas que pensam, se o paciente vai usar, eu prefiro não usar carboplatina em quem vai usar inibidor de PARP, porque no caso do cenário de ovário, o raciocínio é o contrário, né? Eu vou usar inibidor de PARP para o paciente que vai bem com carboplatina, né? Claro, a gente está falando de um outro perfil de doença, de um risco muito maior e tudo mais, mas é um raciocínio que para mim sempre foi um pouquinho mais confuso. Eu, particularmente, considero isso, meio que a Gisá comentou mesmo. Eu vou usar agora meio independente, não vou ficar muito estressada em saber primeiro o BRCA para decidir se eu vou usar carboplatina ou não. Minha ideia é realmente utilizar a carboplatina para os pacientes, baseado muito mais no risco, né, de recorrência,
Porque eu, particularmente, prefiro que ela tenha a resposta patológica completa de início, que eu não precise usar o inibidor de PARP depois. Talvez até no futuro a gente considere que vale a pena usar para todo mundo, não sei. Mas, assim, eu prefiro que ela tenha a resposta patológica completa nessa fase inicial, e é isso. E eu, particularmente, ainda tenho um pouquinho de pé atrás com o uso de inibidor de PARP com relação a esses riscos de malignidades hematológicas futuras. Eu acho que o momento que isso acontecer, eu vou ficar com mais pés atrás ainda, porque parece que é um show de horrores quando isso acontece, né? Parece que são tumores hematológicos bem, bem graves. Então, assim, eu acho que tudo isso a gente tem que levar em consideração, né? Mas, bom... Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta, então. Pode. E levando em consideração os dados do 522, eu queria saber o que você achou do estudo, se você vai se animar de oferecer imuno, se for possível, né, dentro, enfim, das nossas possibilidades de convênio e tudo. E se você fizer imuno, pembro neoadjuvante, você vai usar a carboplatina daí ou não? Essa pergunta acho que talvez o que eu mais apanho realmente quando eu discuto isso. Acho que se o estudo mostrou, e realmente eu achei que o 522 é muito mais convincente que o Brightness, sim, sem dúvida. Então, se o estudo da forma que ele foi desenhado mostrou que foi positivo, eu acho que fica difícil eu defender não usar carbo. Eu acho que a gente precisa de um estudo que faz ACT dose densa, sem a carbo, mais ou menos pembro, para poder defender o meu ponto de vista da carboplatina com o imuno, tá? Mas o fato é que a impressão que eu tenho, tem alguns estudos subclínicos, é que provavelmente você tem uma interação e uma sinergia interessante de imunoterapia com antraciclina. Uhum. Então, talvez seja a combinação mais importante seja ACT-pembro do que ACT-carbo-pembro, no efeito do que no 522, mas isso é uma impressão pessoal minha, não consigo rebater com nenhum dado clínico, só pré-clínico. Porque é até interessante que eu sempre pensei, mas por que eles fizeram os 2 braços com carbo, né? De repente poderia ter sido uma oportunidade da gente, mais um estudo para corroborar ou não o uso da carbo. Mas a justificativa do Peter Schmidt foi que eles escolheram o melhor regime que tem taxa de resposta, né? Que é com carboplatina, para comparar com a imunoterapia. Então, tem esse racional biológico, né? mas... Diminui questionamento. Se você for parar dos Impression 0,31, se você olha numericamente, né, as taxas de resposta patológica completa são inferiores. Qual que é a diferença, basicamente? Será que, né, a gente pode discutir aqui que a diferença pode ser carboplatina, basicamente, né? Eu acho que eu vejo... Desculpa, Gustavo, vai em frente. Desculpa, Pedro. Então, assim, que tu colocou, né, Juliana, quando tu vê um estudo neoadjuvante sem platina, a taxa de resposta fica aí, né, patológica completa, em torno de 35% a 40%. Quando você adiciona a platina, essa resposta vai para 50% a 55%. E ela sempre confirma, a adição de carboplatina neoadjuvante para triplo negativo vai adicionar 10% a 15% de resposta patológica completa, que é aí que o paciente vai precisar chegar. E botaram aqui no comentário uma coisa interessante que eu já vi, comentaram aqui em discussão multidisciplinar. Vamos fazer um regime de químio sem platina e se tiver doença residual, vou resgatar com Xelot. Pessoal, CreateX, olaparib, excelente. Agora, você não sabe se essa paciente que tem doença residual vai conseguir ter o mesmo prognóstico se ela tivesse uma resposta patológica completa. Para mim, é claro que a paciente precisa chegar em PCR e o olaparib e essas outras medicações vão ser usados no caso de ela não ter chegado a PCR com o melhor regime possível, entende? Acho que tem que ter um cuidado e isso, para mim, é perigoso. Pensar que a capecitabina ou o olaparib vão resgatar uma paciente triplo negativo, sem PCR, que aumenta, tá, pessoal? O paciente triplo negativo tem um risco maior de recorrência loco-regional. A gente publicou uma meta-análise que é claro, isso é bem claro. E PCR é um dos critérios para aumentar a chance de recorrência loco-regional se a paciente não chegou no PCR. Tá? Então, acho que essa situação... E talvez, viu, Pedro, eu entendo também o ponto de vista de não uso, porque não existe um dado, né, claro, como eu disse para vocês, um estudo desenhado para isso.
São vários estudos que nos sugerem essa situação, né? Mas eu acho que a gente precisa começar a pensar um pouquinho diferente. Isso que está acontecendo em triplo negativo com os dados de imuno é que talvez também pacientes de baixo risco, com alta infiltração tumoral, não precisam fazer tudo isso de quimioterapia. Pode até fazer só imunoterapia, que é o de-escalation, que está sendo discutido vários projetos, certo? Então, a gente tem que começar a entender que, independente de como, porque a gente sempre faz o mesmo esquema de tratamento há anos em neoadjuvância, que é 6 ciclos, 8 ciclos, talvez isso aqui vai ser diferente daqui a um tempo, entende? A gente precisa olhar mais para a biologia da doença e menos para esquema de químio, entende? Eu acho que é essa que é a situação. Muito bom. Desculpa, eu vou ter que só ir para frente um pouquinho. Tem algumas perguntas aqui no chat. E aí, depois dessas perguntas, a gente podia ir para o Keynote 522 e para o 355 também, para não se alongar demais. Então, a gente tem a pergunta do... A Dani Rosa falou que ela vai me ajudar, ela vai apanhar comigo. Ela acha que a carboplatina, na opinião dela, ajuda os pacientes que têm resistência ao AC, né? E que a capecitabina poderia, isso que o Gustavo estava discutindo aí, poderia... corrigir, entre aspas, a eventual falta de resposta patológica na neoadjuvância, como vocês veem o Xeloda neste contexto. E ela concorda também que com os dados do 522, carbotaxol é o padrão e não tem como fugir desse esquema. Aí eu queria, talvez, seguir com mais uma pergunta aqui do Lincoln Mori. Então, um paciente com triplo negativo que apresenta PCR só com AC sem carbo, não precisaria de carbo? Acho que a gente também já discutiu isso. Então, usar carbo na segunda fase, não sei se segunda fase seria pós... Segunda fase... não entendi também. Ser seguido de... Talvez... Carbotaxol, é isso? Com taxana, com carbotaxol. Não mas na verdade, a carboplatina é com taxana, não é com AC junto, né? Então, basicamente isso. E tem uma pergunta outra interessante aqui, da Joyce Lisboa. Qual a sequência que vocês utilizam para paciente BRCA mutado, PDL1 positivo, metastático, com progressão após 6 meses de adjuvância? Então, já seria para o 355 isso. Ela gostaria de saber como que juntar os dados aí de pacientes mutados, que podem receber o Lynparza, ou começar com imunoterapia, enfim. Acho que a gente podia, talvez, para não se alongar demais, ir para o contexto metastático aí, já que a gente poderia ficar horas tretando aqui sobre platina ou não, enfim. Vamos lá, o que vocês acham, então, da pergunta da Joyce? Como que vocês veem a sequência em pacientes mutados e PDL1 positivo? Joyce, eu acho que a gente, por enquanto, só tem dados de benefício de imunoterapia em primeira linha de doença metastática, né, no triplo negativo. Então, se a gente não usar nesse momento, a gente não tem racional ainda para que justifique a gente usar posteriormente. Então, só com isso já fica mais fácil de responder a tua pergunta. Mas agora, com os dados e paciente, de preferência com um marcador, né, se falou PDL1 positivo, aqui a gente não deixa claro se seria CPS ou PDL mesmo. Mas com os dados do 355, se for uma paciente que tenha sensibilidade a imuno, anima ainda mais, né, com os ganhos de sobrevida global, da gente usar em linha mais precoce. Apesar de que essas pacientes que progredem rápido, como a gente viu, como a Juliana mostrou no estudo, são as pacientes que talvez não vão tão bem quanto a gente gostaria. Mas essas vão mal com tudo, então acho que a gente tem que usar a melhor arma mesmo quanto antes. Ótimo. Gustavo, Juliana? Eu concordo com a Gitar. Acho que a começaria com imuno também. Desculpa. Então, assim, aqui, assim, o conceito é o seguinte, a gente sabe que a status de BRCA não altera o benefício da imunoterapia, certo? E existe um outro conceito, né, que é que o PARP inhibitor, pelo menos que a gente tem aprovado, é numa sequência de quimioterapia, né? Então, como isso não interfere na resposta imuno, o que a gente tem hoje, assim, organizado como guideline é que o paciente, então, PDL1 positivo, né, que é candidato à primeira linha com imunoquimio, ele faz imunoquimio, daí se ele progride, ele é um mutado, ele poderia, então, ser considerado para seguir com
com PARP inhibitor, ou então, se não é mutado, com outras medicações que a gente ainda não tem no Brasil. Tá? Mas a ideia é a seguinte, a mutação de BRCA não altera a resposta, entende? A imunoterapia. Então, a ideia é que tu não deixe de tratar a paciente. Eu acho que o grande questionamento é porque realmente a gente sabe que o quanto antes a gente começa inibidor de PARP seria melhor, né? Então, quem começa inibidor de PARP na primeira linha claramente se beneficia mais, né, pelos dados ali do NICAD. Então, assim, mas é isso. Eu acho que a gente não tem essa resposta, claro, né? Mas como imunoterapia a gente vai conseguir fazer numa primeira linha, a gente vai fazer imunoterapia se o paciente, né, eventualmente tiver realmente o PDL1 positivo, e aí depois a gente segue com que a gente pode utilizar em linhas posteriores, né, o inibidor de PARP. Então, eu acho que por hora o raciocínio está sendo um pouco nessa linha, apesar de saber que usar inibidor de PARP quanto antes poderia ser melhor, né? Excelente. Aí, desculpa, Gisele, antes de você começar essa apresentação, surgiu mais uma pergunta interessante por causa dessa nova, da retirada da Roche, do FDA, do Atezo. Então, a Virgínia Altoé pergunta se no paciente triplo negativo metastático que encontra-se com doença estável há quase 2 anos recebendo Atezo, né? Vocês mudariam para Pembro por causa do 131? Mantém Atezo? Como vocês encaram o dado novo do 355 e essa nova solicitação da Roche, na verdade, de retirada de aprovação acelerada do Atezo? Bom, eu particularmente não mudaria. Se está indo bem, vamos em frente. Eu particularmente não acho que tem grandes diferenças. Meu raciocínio é um pouco parecido com o inibidor de ciclina também. Eu não vejo, apesar dos resultados diferentes, eu não vejo assim, não sei se é uma grande diferença. Se você olha numericamente tudo, parece que a diferença é uma questão muito mais estatística, muito mais de desenho do estudo do que qualquer outra coisa. Hoje em dia a gente tem aprovado a Atezo, então vamos seguir com a Atezo até que a gente possa discutir, né, eventualmente ter Pembro, seguir na mesma linha de raciocínio, a gente vai voltar, vai ser igual ao FDA daqui a pouco? Pode ser. Então, mas eu manteria, com certeza, se o paciente está se beneficiando, eu não pensaria 2 vezes, manteria do jeito que está. Essa é a opinião de vocês. Concordo. Se ela está tendo benefício, acho que tem que ser mantido. Também Mas concordo. eu acho que com esses dados, né, do Atezo e essa situação de FDA, né, eu acho que a pessoa que vai indicar tratamento tem que considerar essas situações. Tá? Acho que é bem importante. Perfeito. Bom, vamos agora seguir em frente. Vamos para a grande estrela aí da ESMO, da pacientes HER2 positivo. Então, a Gisele, médica oncologista do Instituto do Câncer e Transplante de Curitiba, ela vai apresentar sobre HER2 positivo, tudo que foi apresentado na ESMO 2021. Gisele, bola sua. Obrigada, pessoal. Só queria agradecer mais uma vez a Dani pelo convite. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês discutindo tudo isso. Pedro, aqui está uma declaração de conflitos de interesse, e na verdade eu optei por falar só do Destiny Breast 03 e rapidamente do TULIP Trial para a gente poder esmiuçar bem essa, como vocês falaram, foi a grande estrela da ESMO. Se for falar de tudo, não daria tempo. Então, só para a gente estar na mesma página, vamos lembrar que o tratamento de segunda linha do câncer de HER2 metastático é TDM1 desde 2012, a partir da apresentação do Emilia Trial, que o TDM1 foi superior ao lapatinib e capecitabina, na época com uma sobrevida livre de progressão mediana de 9,6 meses. Então, faz quase 10 anos que essa é a nossa segunda linha de tratamento. Mais recentemente, a gente teve a apresentação e a publicação do Destiny Breast 01, então, que foi um estudo de fase 2, trazendo o trastuzumab e o deruxtecan para o cenário do câncer de mama HER2 metastático. Mas aqui foi um estudo para paciente bastante tratada. Então, os pacientes teriam que ter pelo menos usado o TDM1 previamente. A mediana de linhas de tratamento dessas pacientes era em torno de 6, chegando até 27, né? Não sei como é que conseguiram isso, mas enfim. E foi um estudo, então, que se dividiu em 2 partes. Na parte 1, elas buscaram qual que seria a melhor dose, que ficou de 5,4 miligramas por quilo. E a segunda parte do estudo, então, foi a avaliação dos vários endpoints, taxa de resposta era o endpoint principal. E agora os dados atualizados do estudo,
a gente está com 62% de taxa de resposta em pacientes com mais de 2 linhas de tratamento para a doença HER2 metastática e com uma sobrevida livre de progressão de 19 meses. Então, quando viram que essa droga era tão poderosa, perguntaram, será que se a gente trouxer ela para linhas mais precoces, a gente vai conseguir melhores resultados? E a partir disso, então, foi feito o estudo fase 3, que é o DESTINY-Breast03, que comparou trastuzumab deruxtecan com o TDM1. Mas antes ainda de eu falar do estudo, eu acho que é importante a gente entender como é que funciona o mecanismo de ação dessas drogas, né? Ambos são anticorpos droga conjugados, são drogas que a gente vai ver cada vez mais uso na oncologia. Quem ainda não leu esse paper, eu indico, do nosso querido colega Romualdo, ele faz uma bela revisão sobre o assunto. E o que então é o ADC? O ADC é uma molécula única, que tem um desenho especial da droga para atingir o máximo de seletividade no tratamento com o mínimo de toxicidade. Como é que ele funciona? Ele tem 4 moléculas-chaves, 4 partes-chaves. Uma é o antígeno, que ele vai seguir, como o HER2. Ele é composto por um anticorpo humanizado, que é o veículo da droga. Ele tem um ligante, que faz a ligação, então, do agente citotóxico, chamado payload, com o anticorpo. Então, uma vez que ele é administrado no corpo, ele se liga, ele vai buscar o alvo dele, aqui como HER2, e aí ele é internalizado pela célula, e no núcleo da célula, os lisossomos degradam ele. Quando degradam ele, ele consegue liberar o agente citotóxico, matando a célula. E aí, alguns dos ADCs têm um efeito interessante, que se chama bystander, que eles conseguem sair daquele ambiente tumoral e ir para o microambiente tumoral vizinho, e atingir células próximas, mesmo que elas não tenham o alvo HER2 forte. É por isso que essa droga funciona também nos HER2 low. E fazendo uma breve comparação, então, entre o deruxtecan e o TDM1, a gente vê que, então, o deruxtecan é um inibidor de topoisomerase 1, super potente, 10 vezes mais potente que o irinotecano. O TDM1, que, diga-se de passagem, foi o primeiro ADC aprovado para oncologia há 10 anos atrás. Ele é um inibidor de antimicrotúbulo. Enquanto o deruxtecan tem a capacidade de carregar 8 agentes citotóxicos por molécula, que é esse DAR, o TDM1 carrega 3,5, e o deruxtecan, ele também tem uma estabilidade maior de membrana, o que faz com que ele só seja degradado dentro da célula tumoral, com isso causando menor toxicidade, que não é o caso do TDM1. Então, falando aqui do DESTINY, propriamente dito, ele foi um estudo fase 3, open label, multicêntrico, pegou os pacientes HER2 metastáticas ou irressecáveis, que já haviam progredido com trastuzumab e taxano em linhas avançadas. E aqui elas poderiam ter metástases em sistema nervoso central desde que estáveis. E aí foram randomizados 1 para 1 para o deruxtecan, naquela dose que eu falei que foi escolhida, ou TDM1, endpoint primário, sobrevida livre de progressão. Como a resposta, né, os dados foram acima, talvez, do esperado, o comitê pediu para descegar o estudo, abrir o cegamento a partir de 30 de julho. Então, o que chama a atenção das características das pacientes é que, nesse caso, eram todas pacientes HER2 3 cruzes ou 2 cruzes amplificado. Mais ou menos 20% do grupo tinham metástases em sistema nervoso central, estáveis. E aqui eles também permitiram a inclusão daquelas pacientes que progrediram rapidamente. A gente sabe que essas pacientes geralmente têm um prognóstico pior. E então, 100% delas já tinham usado trastuzumab, 60% tinham usado pertuzumab e 16% já tinham usado outro anti-TKI, anti-HER2. E aqui, né, está as grandes curvas que emocionaram todo mundo na apresentação do Javier Cortés, com esses dados de sobrevida livre de progressão, um ganho inquestionável, com hazard ratio de 0,28, né, uma redução de risco de mais de 70% para o grupo que usou deruxtecan. Na avaliação do Comitê Central, a gente ainda nem atingiu a mediana de PFS, e no grupo do TDM1 ela está em 6,8 meses, que é o que a gente vê na nossa prática clínica.
E chama atenção também, né, pessoal, aqui a gente vê a abertura de curvas muito precocemente. A partir de 1 mês e meio, a gente começa a ver uma distinção entre os grupos e essa manutenção da curva a longo prazo. Diferente, por exemplo, do estudo do Emília, como vocês podem ver, e mesmo do Cleópatra. Vocês vejam a diferença do tipo de resposta dessas pacientes. Em relação à análise de subgrupo, claramente a gente vê que todos se beneficiaram, mesmo aquelas pacientes com metástase em sistema nervoso central, 20% do grupo, mais ou menos, a gente conseguiu triplicar a sobrevida livre de progressão mediana com o uso do deruxtecan de 5,7 para 15 meses. Lembrando aqui que eram metástases em sistema nervoso central estáveis ou tratadas. Em relação aos dados de sobrevida global, ainda eles estão imaturos, ocorreu poucos eventos até agora, mas as curvas também parecem ser promissoras, a gente começa a ver uma abertura de curvas, então estamos aguardando as cenas dos próximos capítulos, quanto a esse endpoint. Em relação à taxa de resposta, mais uma vez são dados bastante surpreendentes, com praticamente 80% do grupo do deruxtecan com alguma taxa de resposta, versus 34% do TDM1, e com 16% de resposta completa em pacientes com segunda linha de tratamento. Em relação à toxicidade, que é importante a gente saber, neutropenia foi em torno de 40%, sendo 20% grau 3, maior ou igual a 3. Náuseas também foi um efeito adverso comum em 70% das pacientes, e esses foram os principais motivos que teve que ter redução de dose. Fadiga, um grau maior do que o TDM1, 44% das pacientes, e aqui só para chamar atenção, teve um pouquinho mais de alopécia, 25% grau 1 e 10% grau 2. Acho que isso é uma coisa importante, obviamente não é a coisa mais importante, mas na hora da gente conversar com a nossa paciente. Em relação à queda da fração de ejeção, não houve nada de diferente do que a gente já vê nas outras drogas. Em relação à segurança, a gente vê um número muito parecido de efeitos grau 3 entre as duas drogas, porém, o deruxtecan teve 12% de descontinuidade do tratamento, que não é um número tão baixo. E o principal motivo foi por pneumonite ou doença intersticial pulmonar. Em relação a essa toxicidade pulmonar, que eu acho que é o que a gente mais precisa prestar atenção, então, no final do estudo, até o momento, a gente tem 10% do grupo com alguma toxicidade pulmonar, só que nesse estudo não teve nenhum grau 4, nem grau 5, ou seja, nenhum evento fatal. E quando eles perceberam que a toxicidade pulmonar era algo importante, foi criado guidelines de manejo. E a partir da inserção desses guidelines de manejo, a gente vê uma queda significativa de toxicidade pulmonar. E aqui, rapidamente, eu trouxe, então, o que é o guideline de manejo recomendado para essa droga. O primeiro step é monitorar de forma ativa qualquer sintoma, que pode ser febre, tosse, falta de ar, mudança do padrão pulmonar, ou evento radiológico, um achado radiológico. Uma vez que você tem essa suspeita, você deve confirmar uma tomo de autorresolução, pedir avaliação de um pneumo ou um infectologista e buscar diagnósticos diferenciais. E, se for necessário, entrar com um corticoide precocemente. E aí, a droga só deve ser retomada quando tem a resolução completa, tanto clínica quanto radiológica. E se for grau 1. A partir de grau 2, a droga deve ser permanentemente descontinuada. Então, como conclusões, a gente tem um benefício de PFS inquestionável, com uma redução de risco de mais de 70%. A gente teve uma excelente taxa de resposta, com respostas completas, e aí fica aquele questionamento, será que a gente vai poder curar cada vez mais algumas das nossas pacientes metastáticas? Os dados de sobrevida global ainda são precoces, mas são animadores. Em um ano de segmento, 94% delas do deruxtecan estão vivas, versus 85% do TDM1. A gente viu benefício em todos os subgrupos, mesmo naquelas com metástases em sistema nervoso centrais estáveis. E
A gente viu que é uma droga um pouco mais tóxica que o TDM1, mas ela é tolerável e segura. E fazendo uma vigilância ativa e intervenção precoce, a gente consegue um melhor controle da toxicidade pulmonar. Então, com isso, o deruxtecan passa a ser a nova segunda linha de tratamento da doença HER2 metastática. E a gente também tem boas perspectivas para o futuro. Então, teve a apresentação do TULIP Trial, que foi um outro estudo fase 3, com outro ADC, que é o trastuzumab duocarmazine, versus a escolha do examinador em pacientes já politratados, como lá no Destiny Breast 1. Então, eles tinham que ter feito mais de 2 terapias prévias ou o uso do TDM1. E elas eram, então, randomizadas. A droga aqui do examinador é o que a gente usa para terceira ou mais linhas. Lapatinib com capecitabina ou trastuzumab com quimio. E o que a gente viu, então, foi um ganho de sobrevida livre de progressão de 4,9 para 7 meses, em todos os subgrupos. Mas é interessante ver que é um ADC bem diferente, que ele trouxe toxicidade ocular como a principal toxicidade. Então, aproveitando a discussão da Bárbara Pistilli, ela faz uma explanação muito interessante sobre os ADCs, falando que cada vez mais a gente vai entender que os ADCs não servem para todos de maneira igual. E conforme a gente for entendendo melhor o mecanismo de ação, como que cada componente como cada componente do ADC age, como é que ele interage com o tumor, com o microambiente tumoral, com tecnologias para entender melhor o DNA, RNA e imunofluorescência para testes diagnósticos, para avaliar melhor biomarcadores para resposta e resistência, a gente vai conseguir personalizar melhor o tratamento. Chama a atenção que no último ano teve mais do que o dobro de aprovações de novos ADCs na oncologia, e a gente vai ver cada vez mais a partir de agora. E quem sabe é possível que daqui a 10 anos a gente possa estar prescrevendo o melhor ADC para cada paciente. Então, para terminar, que a gente acho que pode discutir, o que a gente ainda não sabe? Se o TDM1 funciona após o deruxtecan, e o que funciona após ele, né, já que é uma droga tão poderosa, se a sequência de tratamento com o deruxtecan vai afetar a sobrevida global, se o deruxtecan pode ser melhor quando usado em primeira linha de tratamento, e para isso já está sendo feito o DESTINY-09, que está comparando, então, o deruxtecan com um outro braço, deruxtecan mais pertuzumab versus o esquema do Cleópatra. Se o deruxtecan caberia no cenário adjuvante no esquema do KATHERINE, e também já está sendo feito outro estudo para avaliar isso. E se o deruxtecan teria papel em metástases em sistema nervoso central em atividade, e a gente tem um fase 2 ocorrendo. Então, com isso, eu vou deixar aqui só a minha mensagem final, como eu acho que deve ser a... Opa, perdi aqui. Mas como é que deve ser o tratamento a partir de agora. Nossa, muito bom, Lisa. Excelente. Acho que focou nos principais estudos de HER2 aí. E eu vou abrir para discussão, só falar a minha impressão, que pessoal, assim, eu acho que o que mais me impressionou foi a taxa de resposta completa nas pacientes, 16%, pacientes metastáticos. Acho que isso realmente não me lembro de ter visto com outras drogas em qualquer área da oncologia. E aí eu queria abrir para vocês o que vocês acharam do estudo, como vocês veem, alguém tem alguma ideia de como utilizar esse sequenciamento, enfim. Começar com a Juliana, então. Tá. Não, eu acho que, assim, a medicação acho que não tem muito o que falar, realmente fantástica, né? Eu acho que a gente está contando os dias para colocar as mãos, né? Trastuzumab deruxtecan, inclusive a gente está pensando até nos nossos pacientes. Hoje em dia eu estou checando lá o HER2, essa paciente que não está indo tão bem, será que não tem HER2 uma cruz, né? Você está procurando até essas pacientes um HER2 low, né? Eu acho que é a medicação que vai fazer uma diferença enorme. Mas acho que tem alguns pontos que eu acho interessantes a gente conversar. Eu queria saber até a opinião de vocês, como vocês fazem. Eu não tenho nenhuma, eu não tive contato nenhum com trastuzumab deruxtecan, não participei
diretamente nenhum estudo e também não tive pacientes que acabaram participando. Como que vocês pretendem fazer com relação ao manejo, com relação a acompanhar esses pacientes com tomografia de tórax? Vocês acham que é só quando tiver sintoma? Eu fico um pouco receosa disso. Talvez eu começasse um pouco fazendo, né, uns screenings de vez em quando, numa fase inicial, para ver se realmente está tudo bem, porque a gente sabe que o problema maior é no primeiro ano, digamos, né, na fase mais precoce. E uma outra coisa também que eu queria saber de vocês eu tenho umas pacientes bom, a gente vai tentar agora transformar a deruxtecan mais precoce possível, né? Só que até por experiência que a gente já tem, como, por exemplo, um duplo bloqueio, vocês também devem ter pacientes no consultório. Eu tenho paciente que está usando 6 anos, trastuzumab e pertuzumab, eu ainda meio sem coragem de parar, provavelmente já está curada, mas eu tive pacientes que em 4 anos eu parei por alguns motivos e elas recorreram. Então, eu fico ainda receosa até a hora que eu tiver realmente evidência de que eu posso parar, eu discuto com o paciente e eu acabo mantendo. Com trastuzumab e deruxtecan, eu tenho a impressão de que isso vai ser um pouquinho mais complicado, porque uma toxicidade não é igual a fazer trastuzumab e pertuzumab, que a paciente não sente praticamente nada, e mesmo com relação ao TDM1. Então, a gente está querendo colocar cada vez mais mais precoce, eventualmente comparado com TDM1 na adjuvância. Como que vocês estão visualizando isso, vendo a questão de toxicidade? Diana, acho que tu colocou uma ótima situação, né? A questão do câncer de mama HER2 positivo, assim como luminal metastático, é que eles vão se transformar em breve em doença crônica, tá? A gente tem aí pacientes que estão vivas com 8, 10 anos, e é uma proporção considerável, certo? E a questão principal aqui é como manejá-las, entende? Né? Eu não acho que vai ser possível, pelo que a gente viu da característica, né, de safety dessa medicação, que tu vai conseguir deixar uma paciente por anos aí, 4, 5, 6 anos em tratamento. Eu acho que vai ser difícil para uma paciente, né? Os dados são, assim, impressionantes, né? Raramente, eu não me lembro de ter visto em onco, assim, um hazard de 0,28 em doença metastática, tá? Então, assim, muito impressionante, porque ele consegue fazer o que o paciente precisa. Ele precisa de resposta, né? O paciente, então, HER2 positivo tem doença visceral, tem doença mais agressiva, né? Ele aumenta, sim, muito consideravelmente o PFS, certo? E aqui é uma situação importante, é a questão da pneumonite. Eu acho que o Gesato colocou isso, é bem importante, porque não é pouco, entende? É uma proporção de pacientes, aí uns 10, 15%, aqui foi um pouquinho menos que os outros estudos, que tem pneumonite, certo? Em doença metastática, fica mais tranquilo a gente fazer o follow-up, porque a gente pede as imagens para as pacientes, ok? Então, a gente vai lá, né, no clinical trial, foi a cada 9 semanas, mas na prática clínica a gente pode fazer, sei lá, a cada 2 meses, alguma coisa assim. Tu vai estar acompanhando tanto imagem como sintoma, tá? Agora, com o início desses estudos adjuvantes que eles estão entrando, né, aí a situação vai ficar mais complexa, né? Eu acho que nessa situação fica mais complexa. Mas a medicação, assim, excelente, é uma ótima notícia para os pacientes, né? A questão de fazer um Marianne-like em primeira linha é natural, nós vamos ver o que vai acontecer, porque a grande questão é o que se faz depois, né? Eu acho que hoje, assim, são 2 pontos principais que eu vejo. Uma é o que se faz depois de uma progressão a deruxtecan, né? Como é que as medicações vão funcionar, né? Depois de uma medicação tão ativa. E a outra, pessoal, com o volume, e vocês trouxeram o TULIP, com o volume de novas medicações, a gente vai precisar procurar marcadores, né, sanguíneos, alguma coisa assim, que te dizem qual é a próxima droga a usar. Porque vai ser uma quantidade imensa de medicações que a sequência vai ficar muito difícil, até para aprovação dessas medicações, vai ter tantas medicações novas entrando ao mesmo tempo. Assim, né? Isso é a evolução do tratamento, é ótima evolução, mas vai dificultar um pouquinho para o clínico, né, definir o que ele vai fazer. Isaac, quer falar alguma coisa? Eu acho que os colegas falaram é o que eu concordo, acho que a medicação é inquestionável, benefício, não tem como a gente não usar. Eu acho que o racional que a gente sempre vai balancear em termos de
resposta, né, seja taxa de resposta, sobrevida global, sobrevida livre de progressão, versus qualidade de vida, que eu acho que é sempre o balanço difícil que a gente tem que fazer nas nossas pacientes metastáticas. Então, primeira coisa é saber se ela vai entrar em primeira linha ou não. Talvez ela nem entre sozinha, talvez, por exemplo, o pertuzumab junto seja superior a só o deruxtecan, não sei. E a gente sempre vai ter que estar questionando qual é o custo-benefício para a paciente, né, Ju? Então, eu acho que não é uma coisa que a gente deva se preocupar demais agora, porque eu acho que vão ter aquelas pacientes que vão passar lisas e tem pacientes que a gente não vai, infelizmente, não vai conseguir continuar o tratamento a longo prazo. Se a gente for ver, fazer inibidor de aromatase com supressão ovariana, é às vezes muito difícil, às vezes tem mais efeitos colaterais do que, de repente, um deruxtecan, um TDM1, etc. Então, eu acho que sempre vai ser esse tipo de discussão. Mas eu estou animada pela droga, estou esperando ansiosamente, só acho que educação médica vai ser fundamental aqui. Se a gente tiver essa educação médica de controlar, estar atento aos sintomas, a Dani aqui até colocou que às vezes, lembrar que a paciente às vezes pode referir a falta de ar como fadiga, né? Às vezes a paciente não sabe dizer que está com falta de ar, pode se queixar de fadiga. Então, a gente deve levar muito em consideração esse tipo de relato e estar fazendo as tomografias de tórax que a gente faria de qualquer modo, né? A cada 3 meses, em média, 4 meses. Eu fiquei, assim, eu trabalho no ICESP também, a gente participou desse estudo. Eu pude ter um pouco pequeno contato com essa medicação, eu fiquei surpreso com a ausência de pneumonite grau 3 e grau 4 nesse estudo. Eu achei que realmente ia ser uma mais frequente, porque não é tão, assim, não acho que é uma droga tão simples de ser feita, mas obviamente que risco-benefício não tem nem como comparar, mas eu fiquei surpreso com esse número de 0, grau 3 igual a grau 4. Tá, só para a gente tentar não se estender muito sobre o Tulip, alguma consideração interessante desse novo ADC? Eu acho que o que o Gustavo falou e o que eu tentei colocar ali é que daqui a pouco a gente vai estar discutindo mais profundamente qual o sequenciamento do tratamento da doença HER2 metastática, né? Vai chover, acho que ADCs para a gente decidir, e aí talvez baseado no perfil de cada paciente, no que cada ADC tem de maior efeito colateral, por exemplo, no Tulip foi a toxicidade ocular, totalmente diferente do deruxtecan, aí a gente vai conseguir talvez delinear melhor. Mas aqui a gente poderia até discutir, né, para as nossas pacientes que a gente não vai, já estão politratadas, já usaram TDM1, de repente chega a deruxtecan e o dulcarmazine, do Tulip. O que a gente vai fazer em terceira linha? Não sei, né? Eu acho que vai depender do que cada um vai poder oferecer em termos de acesso para paciente. E ainda tem o tucatinib, né, que a gente está esperando ansiosamente. Exatamente. Que bom para os pacientes, né? Acho que isso aí. Então, assim, eu gostaria de agradecer imensamente. Vocês 3 deram aulas muito, muito boas. Agradecer a doutora Daniela Rosa, que sempre convida a gente para esses eventos muito bons do GBK. E agradecer o público que esteve aí fielmente com a gente. Esse evento vai ficar gravado no YouTube da GBK. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Obrigada, pessoal. Obrigado, Boa pessoal. noite. Obrigada, boa noite. Boa noite.